Olá, gente! Finalmente chegamos no Novo Testamento e nós vamos começar com o livro de Mateus, né? E como vocês sabem, o Novo Testamento começa com os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 4 vão apresentar a vida de Jesus, né? Cada um de uma forma. E Mateus, ele era judeu e apresenta Cristo como o rei, né? O filho de Davi. Por isso que nós escolhemos esse título, Jesus o Rei. Que provas a Bíblia nos dá que Jesus é o Rei, né? Mateus, ele faz 129 referências ao Velho Testamento e ele se refere a 25 dos 39 livros do Velho Testamento. Como eu já falei, a Bíblia é verídica, ela se entrelaça entre o Velho e o Novo Testamento, né? Então, Mateus ele apresenta esse caráter judaico do Evangelho, né? E a finalidade do livro de Mateus é transmitir uma verdade específica, que Cristo é o Rei dos judeus, né? Ele foi rejeitado pelo povo, ele foi crucificado, e agora está vivo, né? Ele foi crucificado, foi rejeitado pelos judeus, mas agora está vivo no céu e estamos esperando a sua volta, né? Mateus apresenta a genealogia de Jesus. Isso é algo muito importante, porque apresenta 14 gerações, né? De Abraão até Davi, 14 gerações de Davi até os israelitas serem levados à Babilônia, e daí também até o nascimento de Jesus, são mais 14 gerações. Todos nós viemos de algum lugar, né? Temos na nossa certidão de nascimento pai e mãe, alguns têm pai desconhecido, mas tem mãe, né? De alguma forma você tem algo que prova de onde você veio. Então Mateus fez questão também de deixar registrado na Bíblia, Jesus fez também questão disso, para mostrar às pessoas mais incrédulas que ele é real, que ele esteve aqui na terra, que ele tinha uma missão especial, que ele não veio do acaso, que ele não é um extraterrestre, mas para provar de onde ele veio e onde ele está hoje em dia. Bom, nessa genealogia de Jesus, nós também enxergamos algo importante que é bom destacar, né? 4 mulheres são citadas nessa genealogia de Jesus. Tamar, que é citada em Gênesis 38, ela é uma mulher que foi culpada de adultério, mas ela não é culpada de adultério. Você pode ver a história de Tamar em Gênesis 38, ela era uma viúva, né? E ela tinha que suscitar a sua descendência, né? Porque naquela época era muito comum, se ela não tivesse filhos, o irmão tinha que casar com ela, né? E se não fosse o irmão, era outro irmão. Eu não vou me deter nessa história, mas tem a história de Tamar na genealogia de Jesus. Ela é citada na genealogia. Tem Raabe, que é citada em Josué capítulo 2, né, que era uma prostituta estrangeira, mas que foi salva por sua fé, por ter confiado em Deus. Tem também Ruth, na genealogia de Jesus, no livro de Ruth. Ela não era israelita, era moabita, mas adotou a Deus como seu Senhor e Deus. Tem Betseba, né, que foi parceira no pecado de Davi, né? Ela também adulterou. Isso está escrito em 2 Samuel 12. Tem também vídeos meus falando sobre isso. Eu vou deixar o link aqui da descrição no Velho Testamento, falando sobre Betseba, você pode acompanhar. Então, tudo isso é muito interessante, como a genealogia de Jesus carrega mulheres, né, do seu passado. Isso é importante. Por quê? Por que Jesus deixou essas mulheres na sua genealogia? Sabe por quê? Nós vemos isso aí em Romanos, capítulo 5, verso 27, diz o seguinte: onde abundou o pecado, superabundou a graça, porque Jesus veio exatamente para isso. Eu vim buscar e salvar o perdido. Jesus veio exatamente para os oprimidos, para os desvalidos. Jesus não veio para os super santos. Jesus veio exatamente para aqueles que querem o perdão, a salvação, prostitutas sim, e todos aqueles que querem o perdão de Deus. O perdão de Deus, né? Então, o cumprimento da profecia, né, da promessa de Deus, a vinda do Messias, né?
Entre os judeus, o contrato de casamento, o noivado, né, era uma união equivalente ao casamento. E José, né, José, quando se casou com Maria, ele, claro, ele presumiu que Maria foi infiel, né? E ele queria deixá-la, ele era um homem muito prudente, ele não queria difamá-la, porque como Maria estava grávida, ele supôs, lógico, que ela tinha sido infiel. E por Deuteronômio 22, né, Maria poderia ter sido apedrejada, né, porque ela tinha sido infiel. Mas ele resolveu deixá-la em segredo, né? Então José foi conhecido como um homem ponderado, prudente, né? O anjo então apareceu a José e esclareceu: não tenha medo, né? Mas para que José acreditasse nisso, ele tinha que ter fé nessa missão de Maria, nesse propósito de Deus, né? Nisso aí. Satanás sempre está disposto a atacar a veracidade do nascimento virginal de Jesus. É engraçado porque hoje em dia as pessoas acreditam em qualquer teoria de conspiração, em qualquer notícia de zap, em qualquer coisa que não é comprovada veridicamente. Mas no nascimento virginal de Jesus, em coisas comprovadas cientificamente, que Jesus já veio, e muitas outras coisas, as pessoas têm dificuldade de acreditar, né? Então, Jesus significa Salvador. A Bíblia é real e Deus dá muitas provas disso. Então, Jesus tinha que vir assim, né? Natureza humana sem pecado, concebido pelo Espírito Santo. Jesus não poderia nascer de um pai e uma mãe, porque se ele existe antes da criação do mundo, ele não poderia vir de um pai e de uma mãe. Então, o nascimento virginal de Jesus é real e Jesus veio assim. Jesus é rei, Jesus veio pela descendência de Davi, Jesus voltará como rei. Naquela época ele foi rejeitado pelos judeus, mas ele vem, ele voltará para estar com os seus. Então, Mateus apresenta Jesus como rei. Marcos, na próxima semana, aliás, eu ainda vou continuar falando sobre o livro de Mateus, mas o livro de Marcos vai apresentar Jesus como servo. Então nós temos muitas lições ainda no livro de Mateus que nós vamos falar. Próxima semana tem capítulo 2 de Mateus, que vai falar sobre o nascimento de Jesus. Tem muita coisa ainda para a gente falar. Que Deus te abençoe, que você acredite que Jesus é Deus, que Jesus é rei e que ele reina e sempre reinará em nossas vidas. Que Deus te abençoe.